Vazamento de WandaVision revela o conteúdo do episódio 6. Confira as revelações mais importantes do episódio 5. Tudo isso a seguir. Especial Nerd. Bem-vindo Animano. Atenção para os spoilers do episódio 6 a partir de agora. No próximo episódio teremos a cena do Halloween vista nos trailers. O vazamento do 6º episódio de WandaVision parece confirmar um dos principais rumores que vinham sendo especulados até então. O conteúdo mostrou um clipe sobre Visão rompendo o campo de força. O personagem no vídeo avisa Sword que o povo precisa de ajuda, antes de ser levado ao universo criado por Wanda. Quando Visão retorna, vemos uma criança chamando pela mãe, que revela que seu pai está com problemas. Então o Mercúrio de Evan Peters diz: não é como se seu marido morto pudesse morrer 2 vezes. Wanda não consegue conter sua raiva com a fala do irmão, e o atira vários metros no ar. É claro que a emoção da feiticeira Escarlate desempenha um grande papel no arco da personagem. Se Wanda é nosso problema, ela tem que ser nossa solução, declara Monica Rambeau no final do clipe vazado, exatamente quando Wanda está se preparando para usar seus poderes novamente. Agora vamos com os detalhes importantes do 5º episódio. Logo no início, vemos Monica Rambeau sendo examinada após ser expulsa de um estrio por Wanda. No entanto, os exames saem alterados, mas a gente se recusa a fazê-los novamente e segue com a sua rotina. Porém, essa inconclusão pode indicar que Monica está ganhando seus poderes e Wanda pode ter tido algo a ver com isso. Ao expulsar a gente de sua realidade, Wanda pode ter jogado um tanto de seus poderes para dentro de Monica e ela estaria perto de se tornar Espectro, um de seus alter egos nos quadrinhos. Enquanto discutem os poderes de Wanda e a realidade que ela criou, o diretor Tyler Hayward questiona o agente Jean ou se a Vingadora não tem um codinome como seus colegas Capitão América e Homem de Ferro, por exemplo. Wu diz que não, mas Hayward insiste, apesar de nunca ter sido mencionado nenhum codinome. Esse pode ser um indício de que Feiticeira Escarlate será incorporado ao universo Marvel. Como Wanda também é uma personagem nos X-Men, cujos direitos pertenciam à Fox antes do estúdio ser comprado pela Disney, o codinome da personagem não podia ser usado. Após descobrirmos que Visão está de fato morto, nós descobrimos o que Wanda fez para ter o seu amado de volta antes de sequestrar a cidade de Unsteel. A Vingadora invadiu uma das unidades da SWORD e roubou o corpo do Sintezoide, que estava todo despedaçado e aparentemente sendo estudado. Agora, como ela fez para ressuscitá-lo sem usar a joia da mente, é algo que ainda devemos descobrir. Será que foi da mesma forma que ela passou acidentalmente os seus poderes para Monica? Segundo o diretor Hayward, apenas 9 dias se passaram desde que Wanda roubou o corpo de Visão e criou a sua realidade perfeita. Ou seja, tudo está acontecendo há menos de 10 dias. Como no episódio anterior vimos Monica voltar dos mortos após os Vingadores reverterem o estalo de Thanos em Vingadores Ultimato, podemos imaginar que ela tenha tirado alguns dias para entender tudo o que estava acontecendo antes de voltar ao trabalho e assumir o caso de Wanda. Tudo nos deixa a questão quanto tempo realmente levou para que a Vingadora enlouquecesse e criasse esse plano. Enquanto conversa com Jean e Darcy Lewis, Monica comenta sobre uma amiga, engenheira aeroespacial, que adoraria vivenciar tudo aquilo, por mais bizarro que parecesse. Em seguida, ela tira o celular e parece mandar uma mensagem. Mas para quem? Outra curiosidade: em seguida, eles falam sobre como Wanda é poderosa e poderia ter destruído Thanos sozinha, diferentemente de qualquer outro Vingador. No entanto, Wu intervém e diz que a Capitã Marvel também poderia fazer o serviço e Monica instantaneamente fecha a cara. O que aconteceu entre elas entre a infância e a adolescência? Lembrando que Carol Danvers era muito amiga de Maria Rambeau, mãe de Monica. Billy e Tommy, os filhos de Wanda e Visão, são reais e Monica está convicta disso. A gente diz que, apesar da Vingadora estar manipulando tudo na cidade para se adequar à realidade dela, as crianças realmente foram criadas e existem de verdade. No episódio, vimos os gêmeos bebês, depois com 5 anos e, então, com 10, e tudo isso aconteceu em um dia, o que nos confirma que Billy e Tommy têm poderes, assim como seus pais. Só que isso também pode ser um problema aparentemente. Wanda não tem controle sobre os poderes dos filhos. Isso fica claro em uma fala de Agnes, que diz que é impossível controlar as crianças, e quando os pais não conseguem impedir que os filhos envelheçam a seu bel prazer. Apenas no final, conversando, a Vingadora consegue parar mais um envelhecimento.
Não é de hoje que Visão está desconfiado de que as coisas não estão muito corretas, mas neste episódio ele fica ainda mais certo. Em um certo momento, ele acorda Norma, seu colega de trabalho, que pede ajuda para se livrar daquilo e diz que precisa entrar em contato com a irmã. Mais tarde, o Vingador confronta Wanda sobre o que está acontecendo, mas ela nega tudo. Ele ainda diz que ela não pode controlá-lo e a Vingadora retruca, dizendo que pode sim. É aí que o clima esquenta e eles quase se enfrentam. Quando Norma acorda, ele diz que tudo está sendo feito por ela, mas não menciona o nome de Wanda, o que ajudaria a Visão a entender o que estava acontecendo. Mas e se não for a Vingadora que está por trás disso tudo? Agnes não é apenas a vizinha simpática de Wanda e Visão, mas a vilã Agatha Harkness, uma bruxa muito antiga e muito poderosa. Nos quadrinhos, ela foi introduzida nas histórias do Quarteto Fantástico, que se juntará ao universo cinematográfico da Marvel em breve, e acabou se tornando uma espécie de tutora de Wanda, ajudando-a a se tornar a Feiticeira Escarlate. Ao fim do episódio, o choque ficou pelo retorno de Pietro Maximoff, o irmão gêmeo de Wanda. Porém, ele surgiu diferente interpretado por Evan Peters, da franquia X-Men, ao invés de Aaron Taylor Johnson, como no original. Será que vem mais mutantes por aí, ou um novo vilão como Mephisto por exemplo? É isso por hoje. Se curtiu o vídeo, deixa seu dedo virado para cima para eu morder, e se inscreva se quiser que eu apareça de novo. Avante animados!